Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo de número 9. Nós estaremos lendo do primeiro verso até o versículo de número 10. Eclesiastes 9, do versículo 1 até o versículo de número 10. Queria refletir com vocês nesses versículos que trazem orientações para nós, para a nossa caminhada, para a nossa jornada de vida. Diz assim, Eclesiastes 9, a partir do versículo 1. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção, nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém, até aí. O livro de Eclesiastes é o livro do pregador. Eclesiastes significa o pregador, aquele que convoca a comunidade, a congregação a se reunir. E no capítulo de número 9, o escritor bíblico, ele traz algumas lições práticas sobre a vida. Até porque a perspectiva do escritor de Eclesiastes, um livro que tem a sua autoria dada a Salomão, ele fala sobre coisas da vida, sobre coisas práticas, sobre a forma como ele enxergava aquilo que acontecia. O livro do Eclesiastes, ele não tem uma perspectiva focada para a eternidade, na vida do porvir. Ele tem uma teologia com os pés no chão, mostrando a respeito daquilo que acontece na vida das pessoas. E neste capítulo de número 9, ele vai falar algumas coisas que é importante para a nossa reflexão sobre o estilo de vida que nós levamos, a forma como nós vivemos diante de Deus e diante das situações às quais nós enfrentamos. Até porque o capítulo 9, ele vai descrever, deixar de maneira muito clara para aqueles que leem, as incertezas da vida, as situações pelas quais nós passamos que não estão em nosso controle. Tudo aquilo que nós podemos enfrentar durante a nossa jornada, que escapa não só à nossa vontade, mas que escapa à nossa tentativa de manter o mínimo de controle possível.
são as incertezas. O que o autor de Eclesiastes vai dizer nesses versos é que não existe marcos seguros e inabaláveis para nenhum de nós. Nós não podemos dizer coisas como: isto nunca acontecerá comigo. Tudo bem, aconteceu com os outros, mas comigo não. O autor de Eclesiastes está mostrando que a vida, ela é marcada pelas incertezas. Que por mais que nós tentemos nos proteger, por mais que nós busquemos o controle das coisas, por mais que nós venhamos a nos precaver, ainda assim a vida, ela é marcada por incertezas. Por isso, os primeiros versos, ele vai dizer: olha, eu me apliquei a observar, eu fiquei olhando, eu fiquei analisando, eu observei a vida de um e observei a vida do outro. E quando eu observei a vida de um e do outro, eu observei a vida de pessoas justas e de pessoas injustas. Eu observei a vida de pessoas puras e de pessoas impuras. Eu fiquei analisando, e uma das coisas que eu observei é que não há lógica no que acontece na vida das pessoas, tão somente baseadas no que elas são. Há incertezas. Então ele vai dizer: olha, os justos e os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus. Portanto, se ele vai receber amor ou se vai receber ódio, ele não sabe. Ele está dizendo assim: olha, nós não sabemos qual será a situação que nós enfrentaremos, independente de quem nós somos, nós não sabemos. Então ele vai dizer: olha, tudo sucede igualmente a todos. O que acontece com a pessoa justa, acontece também com o perverso. O que acontece com alguém que é bom, acontece com alguém que é puro, mas também acontece com alguém que é impuro. Acontece com alguém que sacrifica, mas acontece também com alguém que não sacrifica. Ele começa a comparar e ele diz assim: a vida, ela é tão imprevisível que não dá para que nós venhamos fazer um raciocínio lógico dizendo: se eu não fizer tal coisa, isso não acontecerá comigo. Não dá para saber. É a imprevisibilidade da vida. Você pode estar bem e você pode ir no médico, fazer um exame e ser diagnosticado com uma doença rara e grave. E você pode dizer: por que comigo? Mas o escritor de Eclesiastes diria: por que não com você? Você pode estar numa relação e a relação pode estar indo bem. E de repente ela pode enfrentar crises. E você pode perguntar: mas por que os meus relacionamentos não estão dando certo? E o autor de Eclesiastes diria: de fato, há relacionamentos que não dão certo. Há imprevisibilidades. Tem coisas que nós queríamos que fosse de uma forma, mas nem sempre é do jeito que a gente quer. E não é algo que está associado a quem somos. Está totalmente ligado à imprevisibilidade da vida, aos relacionamentos e à natureza a qual nós estamos submetidos, que é marcada pela queda, pelo pecado, pela falha, pelas limitações. Então o autor de Eclesiastes vai falar para nós sobre como nós devemos viver a vida tendo a consciência de que ela é imprevisível. Então tá bom, se a vida é imprevisível, qual a melhor forma de vivê-la? Qual a melhor forma de eu me portar, me comportar diante de situações que podem ser boas e podem ser ruins, que podem ser agradáveis e podem ser desagradáveis? Como enfrentar tudo isso? E ele vai dizer para nós que o caminho pelo qual nós devemos percorrer é o da confiança em Deus e na sua sabedoria. Ele vai dizer: olha, os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se tudo é imprevisível para nós, Deus, por sua vez, tem todo o controle em sua mão. Deus está à frente e acima de todas as coisas. Por mais que nós não consigamos discernir um caminho seguro para que nós venhamos andar, trilhar e viver, nós precisamos confiar e descansar no fato de que Deus cuida da nossa jornada em todo o tempo e prosseguir com os olhos fixos nele. É assim que nós precisamos viver diante da imprevisibilidade da vida. Nós não temos o controle da circunstância, mas precisamos ter confiança de que Deus está com a gente, independente
do infortúnio ou da alegria que a vida nos trouxer. Quando estivermos em bons momentos, louvar a Deus por tudo que Deus tem nos dado. E quando estivermos em momentos de dificuldades, de lutas e sofrimento, saber que Deus é o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. É confiar em Deus. E o autor, então, ele vai mostrar para nós que diante das incertezas que nós experimentamos no nosso dia a dia, a gente precisa confiar de fato nas mãos de Deus. Porque a incerteza, ela faz vítimas. E às vezes as vítimas podem ser cada um de nós. Podemos ser vítimas do desemprego, podemos ser vítimas da enfermidade, podemos ser vítimas da injustiça, podemos ser vítimas da falta de compreensão, podemos ser vítimas da rejeição, podemos ser vítimas de qualquer circunstância que a vida nos traz. E nós, quanto mais maduros vamos ficando, mais situações de adversidade nós vamos acumulando na nossa história. Quantos momentos difíceis nós passamos. Portanto, a vida, ela é uma convivência constante com a realidade de que as coisas não estão no nosso controle, mas que Deus, pela sua graça, pode nos ajudar. Como que Deus nos ajuda e qual que é a orientação do escritor de Eclesiastes para nós, para que nós possamos viver bem diante de tudo isso. Uma das coisas que ele fala para nós é que, diante das incertezas, o que a gente precisa é escolher sempre viver, é optar pela vida, é conscientemente decidir permanecer lutando. No versículo 4, ele vai dizer o seguinte: para aquele que está entre os vivos há esperança. Então ele diz assim, olha, se você está vivo, respirando, há esperança. Pode ocorrer algo que seja triste, devastador, caótico, mas você está vivo, então tem esperança. E ele vai citar um ditado, ele vai dizer, mais vale um cão vivo, lembrando que o cão era um animal impuro para os judeus, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ele mostra esses animais, ele diz assim, por mais que o leão seja muito mais forte, o rei da selva, em comparação ao cachorro, que é um animal impuro, mais vale um animal vivo do que ele morto. Com essa expressão, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você está vivo, então por mais que situações de adversidade lhe alcançaram, viva, continue, prossiga, porque enquanto há vida, há esperança. Não se entregue, não desista. Não deixe que o infortúnio que lhe alcançou determine a vida que você vai ter, porque ainda há esperança. Muitas pessoas desistem de viver, desistem de lutar, por causa de algumas coisas que acontecem na sua vida. Ela foi vítima de uma injustiça e ela perde totalmente a esperança e a expectativa em relação à vida. Ela sofre com uma enfermidade e ela decide se entregar porque ela não quer lutar pela sua qualidade de vida. As pessoas desistem. E o escritor bíblico está dizendo, olha, a morte, ela não tem a última palavra. Se você está vivo, continue lutando. Quando nós vamos para o livro de Romanos, o apóstolo Paulo, quando escreve, no capítulo 4, versículo 17, ele vai falar sobre a ressurreição. Ele vai falar sobre a ressurreição porque, para nós que cremos em Cristo, a morte, ela sempre será a penúltima palavra. Porque a última palavra para nós é a ressurreição. Aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão para a glória eterna. Então, coloque isso em prática. Viva, escolha viver. Diante das situações imprevisíveis, abra o seu coração, peça para que Deus renove as suas forças e continue vivendo para a glória de Deus em Cristo Jesus. Não se entregue. Nós não podemos dizer que não haverá dificuldades, problemas para nós, mas nós podemos dizer que Deus nos dará força e a força necessária para que superemos os momentos difíceis. O apóstolo Paulo já dizia isso. Deus não permitirá provações maiores do que as forças que temos para suportá-las. Deus, junto com a prova, também providencia para nós a força que precisamos. Portanto, escolha viver. Desfrute
até mesmo aquilo que é momentâneo. Essa é uma lição do escritor de Eclesiastes, no capítulo 9, diante do imprevisto, que nós precisamos aprender a aproveitar a vida diante das coisas boas que acontecem, por mais momentâneas que elas sejam. Aprender a ter um coração grato. Versículo 7 vai dizer assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agradou das suas obras. O escritor está nos ensinando a aproveitar as coisas simples da vida, as coisas que acontecem no nosso cotidiano, no dia a dia, situações às quais nós não damos grande valor. Em muitos momentos nós paramos para celebrar, agradecer por coisas que nós conquistamos com muito sacrifício, que demorou, ou um milagre que aconteceu, mas deixamos de ter uma vida de aproveitamento daquilo que faz parte da rotina, que são também coisas boas que Deus tem proporcionado para nós. Acabamos desvalorizando aquilo que é passageiro, aquilo que é comum. Desvalorizamos. Estamos com os filhos todos os dias e às vezes a gente perde um pouco da qualidade da relação. Estamos no trabalho em vários momentos do nosso dia e às vezes perdemos as oportunidades das relações com amigos, de crescimento, porque é algo tão normal para nós do cotidiano que nós não damos valor. Perdemos às vezes a oportunidade de uma conversa profunda, íntima com alguém a quem nós conhecemos. Tem coisas na nossa vida que estão ligadas ao ordinário, que nós não damos o devido valor porque são passageiras. Parece que para alguns só o que é extraordinário é que tem valor, é que tem significado, é que é importante. E acabamos por não dar, não só a devida atenção, como acabamos não aproveitando desses momentos bons que a vida nos traz, porque a vida tem momentos muito bons, apesar de ter momentos imprevisíveis que vão trazer situações de adversidade. É como nós já estamos muito habituados a ouvir de pessoas que passam a dar valor a coisas básicas da vida só depois que não as tem mais ou que perde por algum momento. A gente fala, poxa vida, deveria ter aproveitado tanto e não aproveitei. Era algo tão comum para nós que a gente não desfruta. E o autor de Eclesiastes está dizendo, olha, come com alegria o teu pão, senta à sua mesa e agradeça a Deus, porque é mais uma refeição que Deus proveu a você o que você precisa. Ah, mas amanhã vai ter de novo. Aproveita amanhã de novo. Depois da manhã vai ter de novo. Aproveita depois da manhã de novo. Aproveite essas coisas da vida que são momentâneas, rápidas, mas que têm muito valor. A sabedoria da vida não está em absolutizar o que é efêmero. Não é absolutizar as coisas simples, mas é saber aproveitar aquilo que acontece conosco em nosso cotidiano. São coisas que Deus tem permitido pela sua graça que vivemos. Portanto, viva. Nesta linha sobre celebração, no versículo 8, o autor de Eclesiastes vai dizer assim, ó, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Quando ele fala sejam alvas as tuas vestes, ele está dizendo assim, ó, esteja com as suas roupas preparadas para a festa. Ele vai dizer em seguida, quando ele fala sobre as roupas limpas, né, alvas, ele vai dizer para que nós possamos estar com o óleo sobre a cabeça. Não falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo era posto na cabeça para perfumá-lo, para que as pessoas pudessem celebrar as festas que seriam realizadas. Então, o que o escritor bíblico está ensinando para a gente é o seguinte, olha, celebre a vida. Celebra, esteja pronto para festejar. Esteja pronto para agradecer, esteja pronto para manifestar a sua gratidão, porque festa é lugar de alegria. Então, mostre que essa alegria está presente na sua vida, esteja preparado para isso. Ao mesmo tempo que a gente tem a plena certeza que o imprevisto pode acontecer, nós também precisamos ter o coração aberto para viver as coisas boas que a vida nos trará através da graça e da misericórdia de Deus. Senão também a gente começa a viver sempre esperando o pior, né? Sabe aquela pessoa que está sempre esperando o pior?
Assim, tá ruim, mas pode piorar, né? Tá ruim, mas pode piorar. A pessoa está sempre com uma postura em que o seu coração sempre aguarda algo pior. Ele está dizendo, não, esteja pronto para celebrar. Esteja pronto para agradecer a Deus, para celebrar o Senhor. Celebre as vitórias. Celebre as vitórias. Esteja pronto para a festa. Teve uma vitória? Celebre, agradecendo a Deus. Teve uma derrota? Celebre. Agradeça a Deus pela lição que você aprendeu. Fala, Deus, obrigado. Obrigado porque, apesar das coisas não terem acontecido como eu queria, eu sei que algo o Senhor me ensinará dessa luta, dessa dor, desse sofrimento. Celebre. Celebre pela conquista alcançada ou pela lição aprendida. Mas celebre. Tenha o seu coração pronto para a festa. Deixe tudo pronto para celebrar. Outra lição que o autor de Eclesiastes traz para nós é para que nós possamos dividir a vida com quem a gente ama. Divida a vida com quem você ama. Versículo 9, ele vai dizer, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deixou debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Ele fala especificamente aqui da esposa, com quem haveria de se construir uma vida toda ao lado. Entretanto, gozar a vida com a mulher com que amas também se refere a partilhar a sua vida com as pessoas que são importantes para você, com as pessoas que fazem parte da sua jornada, que estão com você nas conquistas, que estão com você nas derrotas, que estão com você nos momentos bons e nos momentos difíceis. Amar é algo que nós devemos pôr em prática. Aproveitar a vida e demonstrar esse amor com uma vida que é compartilhada. Como que eu demonstro o amor para com as pessoas? Compartilhando a vida. Compartilhando o que você tem, o que você sabe, compartilhando quem você é. Aprenda com tudo que você enfrenta, mas aprenda a viver com as pessoas ao seu lado. Não se isole, não se silencie, não se afaste. Compartilhe as coisas boas e compartilhe as suas dificuldades. É isso que o escritor de Eclesiastes está ensinando para a gente, que diante de uma vida que é marcada por imprevisibilidade, nós precisamos aproveitar todos os momentos que temos com as pessoas a quem amamos. Com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos, com as pessoas que são próximas. Compartilhe a vida. Viva. Essas são algumas lições que o autor de Eclesiastes traz para a gente, para que nós possamos, de fato, estar preparados para todos os momentos que nós podemos enfrentar durante a nossa caminhada. Além destes, ele diz, olha, aprenda a viver de uma maneira mais assertiva. Versículo de número 10, ele vai dizer, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde você vai, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Lembre-se que, como eu falei no início, o autor de Eclesiastes não está pensando na vida pós-morte, ele está pensando na vida prática, no cotidiano. Então ele está dizendo assim, olha, faça o que você tem que fazer, bem feito, faça o melhor que você pode. Faça com excelência. Fazer com excelência não é fazer focado, de uma maneira perfeccionista, em que você não consegue, inclusive, concluir o trabalho, concluir a ação, porque parece nunca estar bom para você. Fazer com excelência é fazer o melhor que você pode. É fazer o melhor de acordo com aquilo que você sabe, de acordo com o conhecimento que você tem. Você fazendo o seu melhor e da melhor forma é fazer com excelência. Outros podem fazer de uma maneira melhor do que a sua, mas pode fazer de maneira relaxada, porque poderiam fazer melhor ainda. Então ele está dizendo, olha, faça o melhor que você pode, porque isso é viver de maneira assertiva. É se dedicar de coração. É se dedicar de maneira intensa. Essa forma que o autor de Eclesiastes encontra para que nós possamos viver uma vida que glorifica a Deus diante da imprevisibilidade. Para que nós consigamos enfrentar os bons momentos e, inclusive, os momentos difíceis. Para que nós consigamos lidar com todas as circunstâncias e situações. E, por fim, por último, retornando ao início do versículo que eu havia dito, em meio a tudo quanto acontece em nossa vida, nós precisamos confiar na bondade de Deus. Confiar na bondade de Deus.
Se a vida é imprevisível, nós vamos vivê-la. Nós vamos vivê-la com assertividade, nós vamos vivê-la com o coração aberto para celebrar, nós vamos vivê-la de tal forma que nós venhamos glorificar a Deus, mas nós precisamos viver confiando em Deus, confiando que os nossos feitos estão nas mãos de Deus. Por mais que nós não encontremos respostas para a imprevisibilidade da vida, nós precisamos confiar em Deus. Você vai passar por momentos na sua vida que você vai querer saber o porquê. Por que comigo? Por que agora? Por que na minha família? Por que com a minha mãe? Por que com meu pai? Por que com os meus filhos? Por quê? Por quê? E muitas vezes nós não teremos a resposta do porquê. Nós podemos querer a resposta do porquê, mas poderemos não ter a resposta do porquê. E ainda assim, nesses momentos de imprevisibilidade, o que nós precisamos é voltar os nossos olhos para o Senhor e dizer: Deus, eu continuo confiando em Ti. Eu continuo confiando que tudo está nas Tuas mãos e que a bondade do Senhor dura para sempre. Que a bondade do Senhor se manifesta. Há uma palavra de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus dá uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para aqueles que o ouvem, para aqueles que o seguem. E ele diz para eles assim: olha, eu tenho vos ensinado para que vocês tenham paz, e que essa paz que vocês virão a ter, seja uma paz que se deve à confiança em mim. Porque para que nós tenhamos paz, nós precisamos confiar em Cristo, descansar em Cristo, porque a vida é imprevisível. Não dá para confiar na vida. A gente adoece, a gente envelhece, a gente perde, a gente sofre. A vida é marcada pela sua imprevisibilidade. Mas em Cristo nós temos paz, mesmo conscientes dessa imprevisibilidade. Em Cristo está a paz que excede todo entendimento. E Jesus, nesse verso, continua dizendo: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por crises. Mas tenham bom ânimo. Tenham suas forças renovadas, tenham sua esperança reacendida. Tenham o coração de vocês motivados, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. São as palavras de Jesus. Olhando para Cristo Jesus, nós podemos prosseguir e enfrentar qualquer batalha que a vida possa nos apresentar. O futuro pode ser para nós incompreensível. Nós não sabemos o que virá. A morte é inevitável. Nós sabemos que um dia chegará o nosso momento. A bênção e o infortúnio pode vir sobre as nossas vidas e nós não sabemos quando eles virão sobre nós. Mas uma coisa nós sabemos, que se nós vivemos para a glória de Deus em Cristo Jesus, a nossa vida está nas mãos dele. E não há segurança maior do que saber que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor que nos formou a sua imagem e semelhança. Por isso descanse em Deus, confie em Deus. Saiba que apesar de qualquer situação que fuja do seu controle, Deus estará presente, te trazendo o conforto e o amparo que você precisa para enfrentar cada dia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Foram as palavras de Jesus. Que Deus nos abençoe